Olá, meu nome é Suelen, eu sou graduanda da Uniaselv, estou no 5º semestre cursando o curso de Pedagogia. A minha turma é FLC 154 PED e a minha tutora é Silvana Rocha Dal Castel. Vamos dar início então à apresentação. A disciplina que contempla o meu trabalho é Estágio Curricular Obrigatório 1 da Educação Infantil. A área de concentração que eu escolhi Educação Inclusiva. E o tema que norteia o meu trabalho é Práticas e Perspectivas sobre Inclusão na Educação Infantil. O presente estudo, ele me proporcionou ter uma visão de quais são as reais necessidades da inclusão dentro do ambiente escolar, né? Principalmente em escolas de educação infantil. Com todo esse estudo e colocando em prática, eu pude assim criar um plano de ação em conjunto com a escola e a equipe escolar do local, né? Para a gente realizar nem que fossem pequenas mudanças dentro daquela escola e assim melhorando a acessibilidade, né? E abordando a temática com uma faixa etária tão pequena, assim promovendo a inclusão absoluta. Então, a justificativa, né? O presente projeto ele é voltado para a área de concentração de educação inclusiva. E o tema abordado ele surge ao acreditar que todos os alunos, sendo inclusivos ou não, eles merecem de gozar de uma educação de forma integral, né? Que seja inclusiva realmente de fato, né? E quando a gente fala de inclusão, dentro da escola, a inclusão representa muito mais do que somente a socialização e a convivência desse aluno inclusivo, né? A gente não pode somente pegar uma criança de inclusão, colocar numa sala com as demais crianças e dizer que a inclusão foi feita de fato, porque não foi, né? A gente começa a falar de inclusão quando a gente muda a acessibilidade dessa criança, né? Falando da questão física, né? De mudanças prediais de acessibilidade, quando o professor vai lá e muda o seu plano de aula, né? Mudando esse olhar, né? Dos professores, de toda a equipe escolar e até mesmo das crianças. Ao longo desta pesquisa, a gente vai abordar alguns teóricos e estudiosos que têm contribuições importantes, né, sobre a educação inclusiva, para a gente aprofundar melhor esse assunto, com o intuito de simplificar esse tema que gera tantos questionamentos dentro e fora da escola. Então, no meu projeto, eu listei alguns objetivos que eu queria, né, pôr em prática dentro da escola. O primeiro deles é desenvolver uma pesquisa acerca das práticas inclusivas em séries iniciais, que foi feito. Observar a turma em que eu praticarei minha regência para perceber as demandas necessárias, né, em relação à inclusão de algum aluno ou dos alunos, né? Verificar se a turma de educação infantil tem algum conhecimento prévio sobre o conceito de inclusão. Promover com as crianças uma conversa sobre diferenças e incentivar elas a falarem, né? Abrir esse espaço de conversa, deixar elas, né, se expressarem da forma delas, sem certo e errado, né? Porque na faixa etária que eles estão, realmente não tem certo e errado, né? Elaborar atividades que envolvam o sensorial das crianças juntamente com a coordenação motora, psicomotricidade e lateralidade. Proporcionar aos alunos a vivência da inclusão através de atividades voltadas para o tema. Aí temos a fundamentação teórica. Então, este artigo científico ele tem a temática, né, voltada para as práticas e perspectivas sobre a inclusão na educação infantil, tendo como finalidade apresentar um relato embasado em pesquisa bibliográfica. O artigo ele vai contemplar leis que regem a educação inclusiva, como também autores que fundamentam sobre essa temática, né? Como Saviani, Sacristan, Mello, Sequel,
que foram alguns dos autores que eu citei durante o meu trabalho. O artigo ele vai apresentar pontos também da Declaração de Salamanca, que foi uma data marco, né, nessa questão da educação inclusiva. Também a gente vai citar e apresentar pontos da Política Nacional de Educação Especial na Educação e perspectiva da educação inclusiva. Aqui na parte da fundamentação teórica, eu quis trazer algumas citações que eu utilizei no meu trabalho, né? E a primeira citação, uma citação longa, de Sacristan, onde ele diz que as mudanças educativas, entendidas como uma transformação ao nível das ideias e das práticas, não são repentinas nem lineares. A prática educativa não começa do zero. Quem quer modificá-la tende a apanhar o processo em andamento. A inovação não é mais que uma correção de trajetória. E a segunda citação é uma citação indireta. De acordo com Sequel, para se construir um ambiente onde possa haver diferenças, não necessariamente precisamos negar nossas dificuldades em aceitar o diferente. Porém, precisamos admitir que esses sentimentos estão em nós, para que possamos entender de onde surgiu esse sentimento e a origem dele, para poder superá-lo. Como explica ali Sequel, né, o autor Sequel, a gente tem o direito, né, de negar nossas dificuldades em aceitar o diferente, né? Mas a gente precisa admitir que esse sentimento está em nós. Muitas vezes a gente não admite que a gente não aceita o diferente, que a gente não inclui, né? Então, ali mostra que a gente pode ter esse sentimento, mas que a gente possa entender de onde esse sentimento surgiu, né? Muitas vezes a gente pratica um preconceito, mas a gente não entende realmente a raiz desse problema e não sabe o porquê a gente faz aquilo. Mas, se a gente vai buscar na raiz do problema, a gente vai encontrar a origem desse problema e o porquê a gente age daquele jeito, né? E a terceira citação é uma citação direta curta de Wood. A efetivação de uma mudança educacional depende de novos entendimentos por parte dos professores sobre seu trabalho, seu propósito e a conexão do seu trabalho com o exercido pelo outro profissional. Aí, após, a gente tem as metodologias. Então, né, a metodologia. As atividades deste estágio, elas foram aplicadas em uma turma de maternal 1 e 2, né? É uma turma misturada, que tem 16 alunos, sendo 2 alunos de inclusão. A gente tem um aluno menino com TEA, né? Transtorno do espectro autista, e uma aluna com baixa audição. A faixa etária dessa turma é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Mas ali, todas as crianças já são ali a partir dos 3, né? Não tem ninguém menos, assim, de 3 anos. Eu tive como foco das aulas trabalhar de forma gradativa a integração sensorial dessas crianças, né? Objetivando desenvolver e facilitar o processo de inclusão no ambiente escolar. Para que, com isso, eu conseguisse agregar tanto na turma quanto na escola, de modo que a inclusão seja cada vez mais uma pauta a ser trabalhada, como também vivida, né, no cotidiano dessas crianças. Durante as aulas, eu utilizei bastante materiais diversificados, né, massinha, tinta, semente, grãos, elementos da natureza, para que isso instigasse por maior período de tempo essas crianças, né, porque hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil prender a atenção das crianças em uma atividade, né? Se for uma atividade muito prolongada, já não dá muito certo. Então, a partir de coisas diferentes, né? Inclusas em atividades do dia a dia deles, né? Para trabalhar com clareza, a fim de que eles conseguissem assimilar. Meu foco era trabalhar bastante os 5 sentidos, né, das crianças, né? A visão, tato, audição, paladar, visando trabalhar a deficiência auditiva, visual, motor, intelectual, entre outras habilidades,
sensoriais de cada um deles, com ênfase sempre no trabalho em grupo. Eu foquei bastante trabalhar em grupo com eles, né? Trazendo, né, toda essa questão de ajudar o colega, de ver como um colega pode fazer diferente, pode agir diferente e ser diferente, né? Buscando eles aceitarem essa questão do diferente. E além do aceitar, respeitar, né? Também fui local de fala, fui local de escuta dessas crianças, né? Aprendi com eles, entrando no mundo deles, para que eles pudessem entrar no meu mundo e entender o que eu estava querendo passar para eles, né? Na minha prática. Então, a minha observação e a minha prática foram realizadas na Escola de Educação Infantil Carinha de Anjo 2, que fica localizada aqui na cidade de Sapucaia do Sul, no bairro Vargas, né, na Rua Três Coroas, número 786. Essa escola, ela é uma segunda filial da Escola Carinha de Anjo 1. Já faz bastante tempo, né, que ela tá aberta. E antes, no mesmo local, se encontrava uma residência, né, comum. Porém, pelo aumento das demandas do bairro em relação a vagas, eles abriram, né, uma segunda filial, que é essa que eu fiz a minha prática. Ela inaugurou em 2020 e ela foi adaptada para receber os alunos, né, de berçário 1 e 2, como também a turma de maternal 1 e 2, podendo futuramente ampliar, né, para pré 1 e 2. Ela zela pelo bem integral das crianças, assim como uma educação de qualidade para todos. Tendo uma proposta construtivista de caráter socio-interacionista, a escola se baseia em grandes autores, como Vygotsky, Vallon, Freinet, Emília Ferreiro, Gardner, entre outros. A presente instituição ela funciona em 2 turnos, no turno da manhã e no turno da tarde. No turno da manhã, abre às 7 e vai até o meio-dia. E para quem fica em período integral, né, é das 7 às 6 da tarde. Para quem vai somente à tarde, abre a 1 e até às 6 daí, né? A escola também atende alunos em período integral. A instituição atende 3 turmas no momento, uma de berçário 1, em média 10 a 15 alunos, a faixa etária de 1 ano e 1 mês a 1 ano, e tem a turma de berçário 2 também, que é em média 18 alunos, que tem a faixa etária de 1 ano a 1 ano e 7 meses, e por último tem esse maternal que eu atendi, né, que é 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. A escola funciona, né, com uma equipe de 9 funcionários, mais a mantenedora e a diretora. Ela não possui uma equipe de apoio no momento, e os pais comparecem à escola geralmente quando são solicitados ou quando tem reunião, entrega de trabalhos. A escola ela se alicerça na proposta construtivista de caráter interacionista, né? Que acredita que o homem é o sujeito e autor do seu próprio conhecimento. Ali nos planos de aula, eu busquei a atenção das crianças utilizando, né, bastante materiais e objetos fora do cotidiano delas, como eu já havia mencionado anteriormente. E em todos os 5 dias de planos, eu mantive a rotina inicial das aulas das crianças, até para eles não estranharem e conseguirem acolher, né, a prof nova durante aquela semana. Então, logo após a rotina, eu iniciava as atividades com eles, porque em seguida tinha o lanche, né? Então, eu sempre fazia as atividades logo cedo, de manhã, porque eles já estavam mais dispostos e aceitavam melhor as atividades. Todas as atividades que eu propus nessa turma foram feitas em grupo, né? Todo mundo junto na mesa, ou todo mundo sentado no chão em rodinha. Teve bastante conversa entre as atividades.
Eles perguntavam bastante, né, sobre as atividades. Eles demonstraram bastante interesse desde o início, né? Utilizei bastante música, toda essa questão lúdica com história, tanto que o primeiro dia eu contei para eles a história da Branca Cega de Neve, que eles conheciam a Branca de Neve, mas essa era uma história diferente, que essa Branca de Neve era cega. Eles adoraram, né? Eu objetivei trazer, né, educação inclusiva de forma que ficasse claro dentro do contexto e da vivência que eles já tinham. Então, a vivência do estágio, né? O presente estágio ele foi aplicado de forma gradativa, onde eu fiz 20 horas de observação, onde eu analisei diversos aspectos, né, quanto à estrutura predial da escola, disposição de quadro de funcionários. Logo após, eu iniciei a escrita do roteiro de observação para trazer as evidências, né, da instituição que eu escolhi, da turma que eu apliquei. Em seguida, foram aplicadas as 20 horas de regência, né, para formular os planos de aula. E as atividades deste estágio elas foram aplicadas, né, na turma de maternal, como eu já expliquei. As crianças, né, tendo essas habilidades reforçadas e trabalhadas desde pequenas, faz com que esse projeto e processo se torne hábito para eles, né, essa questão da inclusão. Outro ponto que eu achei bem importante mencionar, assim, tendo essa vivência, né, dentro da escola, foi que a escola ela tem poucos profissionais para dar o suporte, né, a mais para as crianças, como fonoaudiólogos, psicólogos. Falta até mesmo profissionais de apoio que, né, que é direito das crianças, né, terem, principalmente esse aluno que é autista, que estava na sala que eu apliquei minha regência. Ele não tem uma profissional de apoio para ele, não tem uma auxiliar, assim, que fique somente com ele, sabe? É a professora e uma auxiliar para os 16 alunos. Então, essa questão, assim, acho que eles poderiam dar mais atenção, até direcionei as famílias para isso, para buscarem, né, irem atrás. E também, né, conversei com a direção, pois é um direito da criança, né? Ele tem laudo, então realmente eles precisam correr atrás, né, dessa questão de arrumar um profissional de apoio para ficar com ele e auxiliar ele, porque assim ele fica muito solto, né? Tem toda a questão das crises que ele tem no meio das aulas, de fugir da sala e tudo mais, então eu tive que dar todo um olhar especial, né, para ele. Até para essa questão dele não ficar entediado. Por isso que foi muito bom trazer bastante coisas diferentes, porque isso prendeu ele na aula, sabe? Ele é um aluno que se ele fica entediado, não dá 10 minutos dentro da sala, ele já se manda correndo pra pracinha. O presente estágio ele me proporcionou diversas experiências que me marcaram profundamente. Talvez por ser o primeiro em sala de aula efetiva, né? E também porque a área de concentração que eu escolhi, ela tem uma questão bem pessoal para mim. Pois eu nasci, né, com uma deficiência congênita nos 2 pés. E na primeira escola que eu estudei, eu senti muita falta, né, dessa inclusão. Na primeira e no decorrer das outras escolas, né, dessa inclusão, assim, da questão de falarem mesmo sobre o assunto. Parece que é uma coisa que o pessoal tem vergonha de falar. Questão predial também, senti muita falta de acessibilidade, muita mesmo. Eu tive muitas trocas, né, durante os dias de prática, aprendi muito com as crianças principalmente, né, com toda a equipe, assim, me recebeu muito bem, foram muito atenciosos, né, quanto ao que eu tinha a perguntar, sanaram todas as dúvidas que eu tinha. E esse estágio, ele me permitiu pôr em prática todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do curso, né,
Então, eu iniciei o estágio com alguns objetivos que eram fundamentais, que para mim fossem alcançados, e no final eu consegui alcançar esses objetivos, o que me deixou muito feliz, né? Então, foi uma vivência muito boa. No início eu fiquei um pouco nervosa, mas todo mundo me acalmou. Aqui a gente tem então as referências, né? Das 3 citações que eu coloquei, né, nos slides. E por último, eu queria finalizar então com uma citação do Paulo Freire, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. É isso, muito obrigada pela atenção. Até a próxima.